Vamos determinar qual é a fórmula da função cossecante hiperbólica inversa. Vamos considerar primeiro a função original, a função cossecante hiperbólica de x, que é simplesmente 1 sobre o seno hiperbólico de x, ou ainda 2 sobre e na x menos e na menos x. Vamos fazer aqui o gráfico. Em branco eu vou fazer a função seno hiperbólico de x, é algo mais ou menos assim, é uma função ímpar, assim como a função cossecante hiperbólica. E em verde, vamos fazer a função cossecante hiperbólica, algo mais ou menos assim. Certo? Quando x tende a mais infinito e a menos infinito, a função tende a zero, e quando x é igual a zero, a função não tem valor definido. Bom, nós vemos já pelo gráfico que essa função tem como domínio o conjunto dos números reais menos o zero. Quando x é igual a zero, ela não tem valor definido. E tem como imagem, e que vamos definir como sendo igual contra domínio aqui, tem como imagem também o conjunto dos números reais menos o zero. Função cossecante hiperbólica nunca atinge o valor zero. Bom, desta forma, nós temos uma função que é inversível, é uma função bijetora. Então, nós podemos definir uma inversa, que é a função cossecante hiperbólica inversa de x, e nós invertemos o domínio e a imagem. No caso, os dois são iguais, então não muda nada. Vai ter como domínio o conjunto dos números reais menos o zero e como imagem o conjunto dos números reais tirando o zero. Agora, qual é a fórmula da função cossecante hiperbólica inversa de x? Bom, é só nós pegarmos essa fórmula aqui, invertermos o x e o y e isolarmos o y. Então, se nós temos que y é igual a 2 sobre e na x menos e na menos x, é só nós invertermos. Podemos fazer essa inversão lá no final também, mas eu prefiro fazer agora. Então, x é igual a 2 sobre e na y menos e na menos y. Vamos isolar o y. Então, aqui eu posso multiplicar em forma de proporção. Nós vamos ficar com x que multiplica e na y menos e na menos y igual a 2. Portanto, x vezes e na y menos x vezes e na menos y é igual a 2. Multiplicando os dois lados por e na y. Lembre-se que esse e na menos y nada mais é do que 1 sobre e na y. Então, ao multiplicar assim, eu vou eliminar esse denominador. Então, distribuindo aqui, nós ficamos com x vezes e na 2y, ou e na y ao quadrado, menos x vezes e na y vezes e na menos y é e na zero, que é 1. Então, x vezes 1, não precisamos escrever ali. Isso é igual a 2e na y. Subtraindo 2e na y dos dois lados, nós ficamos com x que multiplica e na y ao quadrado, menos 2e na y menos x é igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Nós podemos tornar isso mais claro usando a substituição u é igual a e na y. Então, nós vamos ficar com x que multiplica u ao quadrado menos 2u menos x igual a zero. Usando a fórmula quadrática, u é igual a menos b, então fica mais 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado é 4, menos 4ac, então menos 4 vezes a, que é o termo que multiplica o u ao quadrado, vezes c, que é o termo que não multiplica nenhum u, termo independente, tudo sobre 2 vezes a. Isso é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 mais 4x ao quadrado, tudo sobre 2x. Aqui nós podemos colocar um 4 em evidência, podemos colocar uma raiz quadrada de 4 aqui fora. Aqui dentro nós ficamos com 1 e aqui também com 1x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Podemos simplificar aqui agora. Então, isso fica 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x. Agora, u é e na y, e o que nós queremos mesmo é saber o que é o y. Então, e na y é igual, isso aqui não parece um y, e na y é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x. Pegando o logaritmo natural dos dois lados, nós ficamos com y é igual ao logaritmo natural de 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x. E aqui nós já temos aquele dilema, certo? Quando que nós usamos o mais e quando que nós usamos o menos? Ou será que nós usamos só um deles? Bom, você pode pausar o vídeo e tentar descobrir por você mesmo, mas vamos analisar.
O logaritmando tem que ser sempre positivo, caso contrário, o logaritmo aqui não existe. Então, o fato é que isso tem que ser maior do que zero. Vamos pegar cada caso separado e analisar tendo isso em mente. Então, considerando primeiro o mais. Vamos pegar aqui o logaritmo natural de 1 mais a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x. Vamos pegar apenas o caso do mais. Lembre-se, isso tudo tem que ser maior do que zero. Essa fração aqui tem que ser positiva. Bom, o numerador, nesse caso, é claramente positivo, certo? Aqui o numerador é sempre positivo, porque eu tenho 1 mais um valor sempre positivo. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é sempre positivo. Então, numerador positivo. Para que essa fração seja positiva, o denominador tem que ser positivo também, certo? Se o numerador é positivo, o denominador também tem que ser positivo para a fração ser positiva. Então, aqui no caso, o denominador tem que ser maior do que zero. Então, nós podemos usar o mais desde que o x seja maior do que zero. Agora, vamos analisar o menos. Se eu tenho o logaritmo natural de 1 menos a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x, a regra é a mesma. O logaritmando tem que ser positivo. Agora, analisando dessa vez o numerador. O que acontece com o numerador dessa vez? Bom, ele é sempre negativo, certo? Porque eu tenho 1 menos um valor que é sempre maior do que 1. A raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é sempre maior do que 1. Poderia ser igual a 1 se x ao quadrado fosse zero, mas nesse caso o x ao quadrado não pode ser zero, porque lembre-se, o domínio da função inversa é o conjunto dos reais menos o zero, excetuando-se o número zero. Então, isso aqui vai ser sempre maior do que 1. A raiz quadrada de 1 é igual a 1, e eu ainda coloco aqui no radicando mais x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de tudo isso aqui, obrigatoriamente, é maior do que 1, já que o x não pode ser zero. Então, eu tenho 1 menos um valor que é maior do que 1. Consequentemente, o numerador é negativo. Numerador negativo. Para que a fração toda seja positiva, o denominador tem que ser negativo também. O x tem que ser menor do que zero. Então, aqui nós temos as duas fórmulas para a função cossecante hiperbólica inversa de x. Essa fórmula quando x é maior do que zero e essa fórmula quando x é menor do que zero. Podemos colocar tudo aqui com o mais ou menos, desde que você lembre, quando o mais é quando x for positivo e o menos é quando x for negativo. Vamos ver isso no gráfico. Vamos fazer aqui primeiro o gráfico da função cossecante hiperbólica. Então, vamos fazer aqui o gráfico da função cossecante hiperbólica, ok? Agora é só nós refletirmos esse gráfico em relação à reta y igual a x para termos o gráfico da inversa. Então, aqui está a reta, fizemos essa reflexão, trocar de cor aqui, em azul é a função inversa. Então, esse ramo aqui, em que x é maior do que zero, nós temos esse gráfico azul que corresponde a essa fórmula. E nesse outro ramo do gráfico, que corresponde a x menor do que zero, nós temos o gráfico dessa outra fórmula. Bom, era isso por esse vídeo. Até o próximo.